Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago as minhas aquisições do mês de janeiro, que foram poucas, tá? Dessa vez foram poucas, então posso falar até mais lentamente. Foram 4, 7, 8 livros, né? Então chegou aqui da minha amiga de Mato Grosso, a poeta, escritora, professora universitária, Divanise Carbonieri, um livro de contos, Nave Alienígena, publicado pela editora Cálida. Ela mandou para mim aqui autografado, com um marca-página belíssimo, como a capa, né? A ilustração da capa. E eu tô louco para ler, né? Eu estava ficando sem paciência, achando que ela não iria mais se calar. Esperava ter um sábado descontraído, conversando sobre futebol, política, mulheres ou qualquer outra desimportância com meu amigo, que agora jazia embaixo da terra, sendo devorado por vermes. Ao invés disso, além de ter sido lembrado da inexorabilidade da morte, era obrigado a tratar de questões técnicas de direito sucessório, e com uma nécia que parecia ser ainda mais tapada do que a já sofrível média do belo sexo. Então, pelo que eu entendi, ela faz uma crítica ao mundo machista, mas através do discurso dos próprios homens, dos que os homens falam, né? Então parece que é isso. E aí tem uma fotinha aqui da Divanise, que quase sendo abduzida, né? Falei para ela que eu logo, logo vou ser abduzido por essa leitura. Tá aqui. Editora Cálida, né? Publicado em 2022. Muito legal. Não perco um livro da Divanise. Eu li, ó, Entraves, de poesia, né? Passagem Estreita, de contos, foi finalista do Prêmio Jabuti. A Ossatura do Rinoceronte, poesia, muito legal. Então é isso. A edição é muito bonita, folhinha de guarda, né? Bem bacana mesmo. Nave Alienígena, da Divanise Carbonieri. Aí chegou em troca pelo Scooby, chegaram aqui os seguintes livros, né? Um de cada vez, claro, né? Foi tudo de uma vez, um de cada vez. Chegou aqui, vamos pôr na ordem dos que chegaram, né? Chegou aqui da Rachel Cusk, que é uma escritora canadense, isso, canadense, contemporânea. As Variações Bradshaw, Rachel Cusk, publicado pela Companhia das Letras. Belíssima capa. Tem um romance, né? Eu tenho 2 livros dela agora, mas não li nenhum ainda. Vou ler, calma. Tô com vontade. Aí vem com um recadinho da pessoa que me mandou aqui, ó. Um recadinho, a pessoa que me mandou o livro disse: André, desejo uma excelente leitura. Deixei as marcações que fiz quando li. Obrigada pela troca. No... Não consigo entender o nome dela. É uma moça. Ó, aí tem aqui, né, os post-its, né? E as marcações que ela fez, né? Agora dá pra ver. Esse livro aqui, não vai dar pra falar do que fala aí, né? Thomas e Tony experimentam trocar de lugar, refazer o arranjo que até então sustentavam sua vida em comum. Tomados por anseios divergentes, os dois iniciam cada um por si uma exploração à parte da intimidade longamente tramada. Em casa, às voltas com a filha Alexa, ou sentado ao piano, estudando fervorosamente uma peça de Bach, Thomas busca outro canal de acesso à vida, um caminho diferente daquele que ele havia seguido com empenho para se tornar um adulto bem-sucedido. Nos corredores cinzentos da universidade, onde é promovida a chefe de departamento, Tony imagina penetrar no território para além das fronteiras da emotividade afetiva, da emotividade feminina, emotividade afetiva. É a tradução da Fernanda Abreu e é uma edição de 2011.
publicado pela Rachel Cusk em 2009. E as variações Bradshaw. E aí chegou também pelo Scooby, sem recadinho, esse livro aqui do... Tem uma orelha aqui, hein? Peraí, deixa eu tirar essa orelha. Aqui, achei. Fizeram uma orelha aqui no livro. Não gosto de orelha. Acho que é marcação da pessoa, né? Fazer uma orelha. Pronto, tirei. Que é o Enclausurado, do Ian McEwan, escritor britânico. Tem vários livros dele. Enclausurado é um feto que conta a história dentro ainda da barriga da mãe. Conta a história da mãe, do pai, da família. É o feto que conta. Bem interessante. Aqui o feto. Ainda está para nascer um narrador como este. Uma obra-prima que reúne todo o conhecimento de McEwan sobre a arte de escrever The Guardian. Tem tradução do Jory Dauster. E aqui tem a fotinha do McEwan. Eu não mostrei da Rachel Cusk, né? Vou mostrar. Fotinha da Rachel Cusk. Aqui a fotinha da Rachel Cusk. E aí chegou também pelo Scooby, troca no Scooby, chegou um livro do Paul Auster, Invisível, também publicado pela Companhia das Letras. Paul Auster, Invisível. Bem bacana essa capa, mas eu acho que ele tinha uma jacket. Ok. Deve ter perdido, né? Não tem problema. A capa é muito bonita. E é um orelhão, ó. Olha o tamanho desse orelhão. Um orelhão dos dois lados. Essa edição do Invisível, não sei do que se trata. Tem tradução do Rubens Figueiredo, publicado pelo Paul Auster em 2009, essa edição é de 2010. Né? E não sei do que se trata, mas Paul Auster, né? Então, Invisível, pelo Paul Auster. Chegou aqui falecido há pouco tempo, né? Não sei se o ano passado, o escritor espanhol Javier Marias, Coração Tão Branco, é o romance mais famoso do Javier Marias. Coração Tão Branco, edição Companhia de Bolso, da editora Companhia das Letras. Tem tradução do Eduardo Brandão, que foi publicado pelo Javier Marias em 1992, sendo essa edição da companhia de 2008. Juan é tradutor e intérprete e trabalha em organismos internacionais. Conheceu sua mulher, Luísa, quando serviu de intérprete numa das cenas mais divertidas do romance, ao tete-a-tete de dois líderes mundiais dos anos 80 que o leitor facilmente identificará. Desde o dia do casamento, Juan começa a sentir pressentimentos de desastre que se agravam ao longo da viagem de núpcias, sobretudo em Havana, com a doença de Luísa e um mal-entendido de que é vítima. E ele nem sabia então que sua tia Teresa, primeira mulher de Hans, seu pai, Hans, que a conhecera justamente em Havana, se suicidara ao regressar da lua de mel. Narrado por Juan, o romance se abre com o suicídio de Teresa e, entrelaçando episódios divertidos e patéticos, nos conduz à surpreendente revelação do segredo da sua família. Nossa, deve ser demais, né? É a primeira edição essa aqui. Curiosidade, né? Rua Javier Marias. Coração Tão Branco. E aí chegou para mim aqui da Virginia Woolf, aliás, não, acabaram as trocas nisso. Aí eu fui, assim, o shopping perto de casa aqui é o shopping Aricanduva. Dizem que é o maior shopping da América Latina, não sei se é. E aí tinha uma livraria lá que era a livraria Curitiba, inclusive trabalhava lá com gerente lá, era uma
amiga de cursinho, né? E aí a livraria Curitiba fechou. Lá na livraria Curitiba, além dos livros e tal, tinha distribuição gratuita de um jornal sobre literatura, que era o Jornal Rascunho. Nunca mais encontrei esse jornal, mas tem. O Jornal Rascunho ele tem um site, né? Algumas matérias dá para você ler, outras você tem que ser assinante. Mas o jornal na época, são muitos anos atrás, uns mais de 10 anos atrás, o jornal na época você pegava gratuitamente nessa livraria Curitiba. Muito bacana. E aí eu comprava alguns livros lá, principalmente pocket, né? Que são mais baratos. E aí fechou a livraria Curitiba. Ficou anos sem livraria no shopping Aricanduva. Região leste de São Paulo, sabe como é que é? Quase ninguém lê. Então fechou. Ainda mais acho que por conta da pandemia, acho que antes da pandemia fechou. Ficou alguns anos aí sem livraria. Aí abriu, há cerca de um mês aí, abriu a Saraiva no Shopping Aricanduva. Então é a única livraria do Shopping Aricanduva. Beleza, que é livro lá. E aí eu fui lá resolver uns negócios, passei lá, não resisti, trouxe 3 livros, 2 pockets e um que estava numa promoção assim que eu desacreditei. Eu trouxe aqui da Virginia Woolf A Arte do Romance, que eu já li, acabei de ler, chegou em casa eu já li. Fininho assim, né? É um livro de ensaios da Virginia Woolf, né? A Arte do Romance. Publicado pela LPM Pocket, tradução de Denise Butman. E essa edição aqui é de 2017. É isso? Não, é de 2021. Acho que a primeira edição é de 2017, mas esta edição é de 2021. E tem os seguintes ensaios: Horas numa biblioteca, leitura, relendo romances, como ler um livro, a vida e o romancista, a arte da literatura, as mulheres e a literatura, craftsmanship e resenhando. E aí eu separei um trechinho aqui que está no As Mulheres e a Literatura, que diz o seguinte: as mulheres estão alcançando maior independência de opinião, estão começando a respeitar sua própria percepção de valores. E por isso, o tema de seus romances começa a mostrar algumas mudanças. Ao que parece, estão menos interessadas em si mesmas. Por outro lado, estão mais interessadas em outras mulheres. No começo do século XIX, os romances de mulheres eram em larga medida autobiográficos. Um dos motivos que as levavam a escrever era o desejo de expor seus sofrimentos, de defender sua causa. Agora que esse desejo não é mais tão premente, as mulheres começam a explorar seu próprio sexo, a escrever sobre mulheres como nunca se escreveu antes, pois até data muito recente, as mulheres na literatura eram criação de homens. Recomendo demais. A Arte do Romance, da Virginia Woolf, escritora britânica. Sensacional. São Pocket. E a Pocket também, de uma editora que eu nunca tinha ouvido falar. Editora Red, ou R, editora, não sei. Muito legal esse Red, ó. Tá vendo? Então, também da Virginia Woolf, segunda ou terça. Bem fininho. Ediçãozinha assim, muito bonitinha. A orelhinha dela. A do LPM não tem orelha, né? Mas essa aqui tem. É um pocket que tem orelha. Um pouquinho mais comprido, né? Você vê que ele é um pouco mais comprido. Pouca coisa, mas ele é um pouco mais comprido. E é bem fininho, mas eu não li ainda. São contos? Creio que são contos. Contos ingleses. São 2, 4, 6, 8 contos e acho que um ensaio no final. Chama Ficção Moderna. É muito legal. É legal a diagramação, que você tem o conto, né? E o título aqui de lado. Por exemplo, isso aqui chama Os Jardins de Kew. Muito bonita a edição.
Livrinho curtinho, segunda ou terça. Segunda ou terça. Uma casa assombrada. Aí os contos são bem curtos. Uma sociedade. Não, nem todos são curtos. O romance não escrito foi a grande descoberta. Entretanto, ele, novamente em um segundo, mostrou-me como eu poderia incorporar todo o meu estoque de experiência de uma forma precisa. Não que eu jamais tenha atingido este fim, mas, de alguma maneira, eu enxerguei, escapando do túnel que eu mesmo construí, quando descobri este método de abordagem. O quarto de Jacó, eu já li esse livro, Mrs. Dalloway, etc. Como eu tremi de excitação. De uma carta de Virginia Woolf para Ethel Smith, 1930. E aí tem um trecho de A Ficção Moderna, que é um ensaio mesmo. Então são contos e aí tem um ensaio. Segunda ou terça. Bem bacana. E aí eu encontrei uma promoção menos de R$ 30, acho que R$ 29,90, alguma coisa assim. Essa edição belíssima dos Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Olha que lindo. Até achei que era em quadrinhos, porque ele estava com plástico, estava plastificado. Eu tirei, não, é um romance mesmo. Né? Nossa. Comecei a ler numa edição muito peba, pequenininha assim, antiga, dos anos 60. Mas a letra era miúda e eu não consegui terminar. Mas eu conheço a história, né? Dos meninos da Rua Paulo, duas gangues brigando por um lugar. E aí o final é surpreendente, né? E brigas de moleque de rua mesmo, briga de moleque na rua, né? Não moleque de rua, mas moleque na rua. Por esse espaço para brincar ali. Mas a minha turma vai brincar ali, não a minha. Tem as guerras, o conflito entre os dois grupos. Os dois grupos são quem? É a Sociedade do Betume, né? Reúne no Grunge para jogar pela. Aí tem a turma, né? É demais. Minha infância foi uma versão hebraica desta obra-prima, diz Amos Oz. E a tradução e o prefácio é do Paulo Rony. Demais. Essa edição é da Companhia das Letras. Meu, que livro. Gente, preciso ler com mais atenção. E a revisão da tradução é do Aurélio Buarque de Holanda. Nossa. Aí tem ensaios ao final. Tem um romance, tem o prefácio do Paulo Rony, que foi quem traduziu. Tem a revisão da tradução, foi feita pelo Aurélio Buarque de Holanda. Aí tem um romance. Aí tem ensaios do Nelson Asher, poeta, né? Uma Questão de Honra. Tem um ensaio do Michel Laube, A Lição do Grunge. Tem um glossário, creio que com os termos, né? E sobre o autor. É um autor holandês. Não. De onde ele é, meu Deus? Húngaro. O Ferenc Molnar, ele é húngaro. Então tá aqui, ó. Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar, que eu vou ler com certeza. Aí tem as mesmas ilustrações que tinha no. Eu acho que é a mesma tradução do Paulo Rony, daquele livro antigo, que as letras miúdas que eu não consegui terminar de ler, que era pocketzinho bem pequenininho assim. E tinha essas ilustrações mesmo. Premiado por essas ilustrações. Né? Preto e branco. Os Meninos da Rua Paulo. E foi isso, gente. É isso. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau.